Olá pessoal, chegando com vocês então mais esse final de semana. Sejam bem-vindos aí ao nosso momento de culto, de adoração, de louvor, de encontro com o nosso Deus e Pai. O encontro que possa fortalecer também as nossas expectativas, possa nos firmar no caminho de Deus, o nosso Pai. Nesse final de semana que nós temos como proposta de reflexão a parábola do semeador. Então que Deus abençoe para nós essa palavra e a reflexão nesse sentido. Nós iniciamos então buscando a presença de Deus, o nosso Pai, invocando a presença dele para o nosso momento de culto, também de oração, pedido de perdão, confissão dos nossos pecados. Vamos então nos aproximar de Deus agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nos aproximamos de Ti mais um momento para o nosso culto e trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro de todos os nossos pecados cometidos contra Ti por pensamentos, palavras e atitudes. Buscamos o perdão de todos esses nossos pecados, olhando para a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e confiando que através desse sacrifício também nós temos o nosso perdão. Concede-nos, ó Deus, que através desse verdadeiro arrependimento também tenhamos condições de buscar orientação na Tua Palavra para corrigir os nossos caminhos e permanecermos fiéis a Ti. Concede-nos também a disponibilidade de compartilhar o perdão que de Ti recebemos com todas as pessoas que nós convivemos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O salmo indicado então para o nosso final de semana agora é o salmo número 65, versículo 9 até o versículo 13, aonde nós lemos o seguinte: Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. A epístola para o nosso culto de hoje nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 12 e seguintes. Aqui a palavra de Deus diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Esta é a palavra de Deus. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Deus
A leitura do Evangelho de hoje nós encontramos então em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Essa é a palavra do Evangelho sobre a qual nós vamos ter a nossa meditação, a nossa reflexão agora. Deus abençoe para todos nós nesse momento. O nosso tema de reflexão, então, seria, dentro desse Evangelho, na perspectiva desse Evangelho, de semente boa e terra boa. Poderíamos começar pensando nessa direção. Hoje nós vemos que existem muitas técnicas para garantir qualidade de sementes. Existem muitas tecnologias avançadas que melhoram as sementes, a qualidade das sementes, fertilização. Hoje falamos até em transgenia e coisas assim. É muito comum. Existem muitos estudos, assim, muitos debates em torno desse assunto de sementes e fertilização de solos. Uma coisa importante que a gente também percebe, assim, existem muitas novas práticas hoje no preparo do solo, que se conhecia até então e agora se mudam um pouco as dinâmicas de plantio direto, não plantio direto e coisas assim. Também, por outro lado, a gente percebe que existem muitas máquinas, né, que são as máquinas colheitadeiras, que garantem assim, uma melhor performance na qualidade da colheita, também na seleção do produto que está sendo colhido. Também é comum, ainda em relação a esse assunto, os laboratórios especializados em tratamentos de sementes, que são frutos, então, de muitas e muitas pesquisas que são feitas para melhorar a qualidade das safras e para o rendimento e a qualidade dos produtos que a gente consome. Isso tem dado para nós recordes, né, em muitas safras. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos batendo recorde toda hora de colheitas e que são mais, que têm melhores resultados do que as colheitas anteriores. Porém, independente de tudo isso, de todo esse aparato, de todo esse estudo, de toda essa pesquisa, nós temos fatores climáticos. E esses fatores climáticos são inevitáveis. Não temos como lidar com esses fatores, né? Esse controle é um controle divino. O sol, a chuva, o vento é de controle divino. Deus é quem regula essas condições climáticas. Nós vamos então ver que Jesus ele vai fazer uma abordagem na sua pregação, na sua parábola, sobre esse assunto. A abordagem de Jesus ele vai falar sobre sementes, vai falar sobre fatores naturais, sobre qualidades de solo e sobre colheitas, resultados. No sentido assim, a palavra, a semente, é comparada com a palavra de Deus. Os fatores naturais são as condições a que nós, o povo de Deus que recebe essa palavra, estamos expostos. A qualidade do solo, relativo à qualidade das nossas mentes, dos nossos corações, aonde essa semente cai. E as colheitas, então, os resultados dessa semeadura. Então vamos nos aproximar agora um pouco dessa história e vamos acompanhar qual foi a lógica que Jesus construiu e que Jesus fez para entendermos melhor esse assunto. Jesus então disse que havia um semeador que foi lançando sementes e parte dessas sementes caíram à beira de um caminho. A dificuldade de germinação
por o solo ser duro, vai trazer a característica da história que Jesus vai trabalhar para nós. Jesus segue dizendo que parte das sementes caíram entre as pedras. Podemos ver que as pedras podem trazer um desafio bem grande para a germinação das sementes. Jesus segue e vai falando que outra parte da semente lançada caiu sobre os espinhos, que vão também trazer um grande desafio para a germinação. E finalmente, semente em terra boa. A semente da palavra que cai na terra boa e que tem condições de oferecer melhores garantias de uma boa germinação. Vamos então agora avaliando as partes que Jesus citou. Sementes, fatores naturais, qualidade de produto e qualidade de solo e também resultado de colheitas. A semente. A semente é a palavra de Deus e é uma semente com certificação de qualidade. Porque a semente ela é produzida pelo próprio Deus. É uma palavra entregue por Deus para a humanidade. A palavra de Deus ela vem acompanhada dessa garantia de qualidade que só Ele pode oferecer. As instituições religiosas que lidam com a palavra, que manejam a palavra, deveriam de ter o cuidado de apenas e tão somente entregar a palavra de forma mais segura, da forma mais clara possível. E essa foi a preocupação, por exemplo, de Martinho Lutero. Martinho Lutero teve essa preocupação de que a instituição religiosa fosse fiel na entrega da palavra clara e pura. Ali naquele tempo que Lutero vivia, a situação era muito crítica no que diz respeito a essa entrega da palavra. A semente da palavra de Deus estava altamente contaminada na época de Lutero. E hoje nós podemos dizer, como cristãos e também como luteranos, herdeiros da reforma, que esta é a nossa responsabilidade de, como igreja, entregarmos a palavra de Deus clara e pura para as pessoas. Somente pela fé, somente pela palavra e somente pela escritura. Esse é o certificado de qualidade da semente, da palavra. É o certificado de qualidade que nós precisamos preservar a qualquer custo. Essa é a nossa semente, a semente clara e pura. Fatores naturais. Jesus fala também de fatores naturais. Jesus fala de quatro tipos de fatores, que são os tipos de solo, à beira do caminho, as muitas pedras que também estavam por ali, os espinheiros que faziam parte também desse roteiro e, finalmente, lá a terra boa. Esses são os fatores naturais. Pensando que Jesus está se dirigindo às pessoas com essa parábola, nós podemos pensar que Jesus está se referindo a nós quando ele fala desses tipos de solo. Nós somos assim, nós somos esses tipos de solo onde a semente vai cair para germinar. Assim é o nosso coração e a nossa alma. Na verdade, nós somos um misto desses 4 tipos de solo. Existem muitos fatores que determinam como que a palavra vai chegar até nós. Como que a palavra se instala em nossas vidas. E nós nem sempre estamos do mesmo jeito para receber essa palavra. Quando ouvimos as palavras, por exemplo, de Deus e nós não colocamos atenção suficiente nessa palavra, entra por um lado e sai pelo outro, como a gente diz, né? Ou porque nós não entendemos a palavra e também não pedimos ajuda para que possamos entender, ou porque nós silenciamos diante daquilo que nós não entendemos, ou porque nós não consideramos importante a palavra de Deus naquele momento para nós, talvez porque nós não conseguimos concordar com aquilo que a palavra diz, ou simplesmente porque a gente não gosta de ouvir mesmo essa palavra. Jesus diz, quando esses fatores estão
te visitando, quando você está agindo desta forma, você está sendo como uma beira de caminho. E diz ele, o diabo vem e logo tira essa semente, para que não haja segunda chance. A palavra chega, você não considera a palavra e o diabo tira a palavra. Aqui o processo é rápido, o diabo não perde tempo, é para já. Ele vai tirar de nós a palavra, fazendo com que talvez nós sintamos aversão pela palavra, resistência pela palavra, revolta diante da palavra, o desprezo pela palavra. Finalmente, não temos mais a palavra. Beira de caminho. Essa é uma situação dentro da abordagem de Jesus. Jesus também vai falando, vai dizendo que as sementes, elas caíram no meio das pedras. E as pedras simbolizam, na palavra de Jesus, sofrimentos e perseguições. São essas as pedras que Jesus está falando. A nossa vida, muitas vezes, ela é assim também. Ela é recheada de problemas, de sofrimentos. São dores, são doenças, são rejeições, são injustiças, são desrespeitos, são violências, são humilhações, descasos, desconsiderações, ofensas, repressões, opressões, muitas pedras, muitos problemas que estão por aí. Tudo isso gera sofrimento na vida de cada um de nós. E receber a palavra de Deus nestas condições é altamente desafiador. Com contextos assim, acolher a palavra de Deus, acreditar em bondade, acreditar em providência divina, com esses fatores de sofrimento, é muito complicado. As pessoas facilmente desistem desses caminhos, desistem das alegrias de receber a palavra de Deus. Mas essas pessoas precisam da nossa atenção, precisam de cuidado, essas pessoas precisam de acolhimento, precisam de amor, precisam ser entendidas, amparadas, precisam ser encorajadas, precisamos empatizar com essas pessoas, porque o contexto muitas vezes é complexo e receber a palavra nesses contextos torna-se uma barreira muitas vezes que impossibilita vitórias na vida das pessoas. É bem possível que isso possa acontecer para qualquer um de nós, que existam situações na nossa vida em que realmente tenhamos dificuldades de acolher a palavra de Deus, porque o nosso contexto é um contexto muito complicado. E Jesus fala de outra realidade no caminho, os espinhos. A palavra chega, ela é bem acolhida, existe fé, existe dedicação, mas há concorrências. Existem outras coisas que concorrem para o bom resultado. Jesus fala em muitas preocupações com o contexto social, por exemplo. Às vezes a gente está com a atenção voltada muito para o contexto social. Existem preocupações no campo espiritual, no campo profissional, no campo familiar, no campo econômico e tantas outras situações que afloram e que sobem. Jesus também fala de ilusões com as riquezas e pensamentos de que misturar as coisas não é muito bom. É melhor deixar a palavra um pouco de lado e voltar-se para essas outras coisas que talvez sejam mais produtivas. E aí pode aparecer aquele pensamento, eu vou seguir o meu caminho. Se piorar as coisas, eu procuro Deus, eu procuro a palavra de Deus. Enquanto eu tiver boa saúde, enquanto eu tiver dinheiro, enquanto eu tiver emprego, enquanto eu tiver amigos, eu vou cuidando da minha vida como dá. Isso funciona como espinheiros na palavra de Jesus. A palavra cresce, mas os espinhos sufocam. Pode ser o nosso solo também. Existem situações que talvez nós não tenhamos tempo muito para oração, não tenhamos muito tempo para leitura bíblica, não tenhamos muito tempo para cultos, para encontros, para congressos, para reuniões e reflexões da palavra de Deus, e as coisas vão ficando assim em segundo plano e os espinheiros vão crescendo. Pode acontecer isso comigo, pode acontecer isso com você. A quarta situação que Jesus aborda então na parábola é de semente boa e terra boa. A semente continua sendo a palavra com garantia divina e agora a terra boa. E é interessante aqui na abordagem que ele fala mesmo que a terra seja boa,
mesmo que a semente seja de boa qualidade, existe ainda a possibilidade de diferentes resultados. Diz que produziu a 100%, a 60% e a 30%. Mesma terra, com resultados diferentes. Ou seja, aqueles que ouvem, aqueles que entendem e aqueles que produzem. Essa foi a sequência que Jesus criou e é a explicação que ele dá. Muitas vezes nós somos assim, nós somos bons em ouvir, ótimos em entender e não produzimos nada. Aí está a diferença que Jesus faz de 100%, de 60% e de 30%. O que podemos entender da expectativa de Jesus diante da semente boa é que nós precisamos, em primeiro, tirar tempo para ouvir a palavra de Deus. Segundo, aplicar atenção para tentar entender essa palavra ou buscar ajuda para o entendimento dessa palavra. E terceiro, gastar as energias que a palavra produz também na produção agora das nossas atitudes como cristãos. E isso nos daria um resultado melhor também na produção do resultado da semente da palavra de Deus. O que seria essa produção? O que será que Jesus está pensando? Que tipo de produto ele quer a partir da palavra? E aí nós vamos encontrar esse resultado aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando ele fala no tipo de colheita esperado da palavra de Deus, que são amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Esta é a colheita que Deus espera de cada um de nós. E Paulo também fala em Efésios, capítulo 4, versículo 22, dizendo assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a própria natureza que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. É disto que Deus está falando, é disso que Cristo está falando como resultado das colheitas que Deus espera dessa palavra que vai sendo semeada em nossos corações. Então, que sejamos, de preferência, a terra boa, aonde a palavra produz. Mas, naqueles momentos em que nós estamos como beira de caminho, ou que nós estamos como cheio de pedras, ou então com grandes espinheiros, que também ali possamos refletir, voltar, pedir perdão, recomeçar e pedir que Deus crie e conserve em nós um espírito voluntário, puro para receber essa palavra. E assim possamos produzir o que Deus espera de cada um de nós. Deus abençoe esse tempo de semeadura e também de colheita para cada um de nós. Amém. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Vamos lembrando então nossos amigos aniversariantes, agora na nossa oração final do culto, na oração geral. Lembramos que no dia 9 de julho nós tivemos aí os dois irmãos, o Eduardo Rosti Fernandes e o Maurício Rosti Fernandes. Por vocês nós estamos orando também nesse culto. E domingo, então, dia 12, nós temos o Edson Zimmer. São os aniversariantes que nós temos aí desses últimos dias aqui nos nossos registros.
Queremos também lembrar todas as demais pessoas que estão em situações de dificuldade, vulnerabilidade, que Deus possa acolher e cuidar também, especialmente essas pessoas que passaram por essas grandes catástrofes aí climáticas, né? Que a ajuda possa estar chegando também para atender essas pessoas aí nos seus sofrimentos, nas suas dores. Pedir que Deus conceda também para eles conforto e que possa chegar lá também a ajuda que nós podemos enviar. Que Deus também proteja aqueles que estão doentes, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão com situações específicas da sua vida que nós não conhecemos, que cada um possa receber o conforto e a paz de nosso Deus e Pai. Vamos então ao nosso momento de oração. Nosso Deus e Pai Celeste, nós te agradecemos pelo momento que tivemos na Tua presença, te agradecemos também pela paz e proteção que Tu concedes a todos nós, que voltamos a nossa atenção para a Tua Palavra, que possamos ser assim como aquela terra boa, que sempre recebe a Tua Palavra e que tem o resultado que Tu esperas na vida de cada um de nós. Pedimos a Deus que Tu acolhas de forma amorosa todas as pessoas que passam por sofrimentos, dificuldades nesse momento, nesses tempos de dificuldade, de pandemia, de efeitos aí climáticos tão violentos como sofremos. Que cada família, cada pessoa possa ter o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua proteção, possa receber a ajuda que precisam também para vencer essas dificuldades. Também oramos pelos aniversariantes, pedindo que eles tenham Tua bondade, Tua paz e Teu amor, possam ser sempre acolhidos e confortados por Ti. Concede a eles alegrias, felicidades e muitos anos de vida. Estende a Tua mão sobre todos nós, todos os nossos empreendimentos, nossos desejos, nossos sonhos, sobre as nossas famílias, para que possamos, assim, orientados e protegidos por Ti, andarmos em segurança. Pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja sempre nosso companheiro fiel, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.